Como fazer type beat West Coast de funk. A gente vai explicar pra vocês o passo a passo de como fazer esse tipo de instrumental. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção pra vocês é o seguinte: como a gente tá trabalhando com type beat mais antigo, existem certas coisas de mixagem e de timbre que você tem que ter em mente. O primeiro, vamos falar sobre a bateria em si. Nesse estilo de beat, era muito comum eles utilizarem ou uma drum machine, e eu já falei pra vocês no meu outro vídeo de boom bap o que é uma drum machine, mas é basicamente um aparelho onde você clicava e tinha alguns sons de bateria lá, timbres pra você usar padrões. Outra coisa que acontecia muito na época, eles utilizarem drum breaks. Drum breaks é basicamente um chop, ou seja, um corte no arquivo de áudio de bateria, e você utiliza aquele arquivo no seu beat. Vocês vão perceber nesse beat aqui que eu utilizei o drum break. Eu já queria deixar claro pra vocês onde eu tirei esses timbres. Então, antes desse tutorial, é legal vocês darem uma olhada no link da descrição, onde eu vou deixar uma pasta no Drive, onde tem uma caralhada de timbres old school de boom bap. Só isso daqui já valeu o vídeo. Lá tem muita coisa, tem vários one shots que eles utilizavam antigamente, samples, tem muita coisa pra vocês lá. Mas enfim, agora a gente vai pra sons. Você vai querer utilizar sons de sintetizadores antigos, tá? E o que eu falo por sintetizadores antigos? Eu vou dar uma lista pra vocês e geralmente vocês vão procurar algum tipo de sintetizador que emula isso. Naquela época era muito comum eles utilizarem um que se chama Moog, que se você tem um pack da Arturia como eu, se chama Modular, e ele vai ter muitos timbres clássicos de sintetizador. O GX7 também, que tem uma simulação dentro do Arturia. Clavinets também era muito utilizado, e basicamente todo o sintetizador da Roland. Esse tipo de timbre é uma característica muito marcante da época. E adicional também, menção honrosa, tem o Prophet, que se você tem um pack da Arturia, você também vai ter acesso. Todos esses timbres compõem meio que essa cultura de funk West Coast que a gente tem pelos 90s. Progressões. Cara, as progressões são muito simples, tá? Muito simples mesmo. No caso, você precisa utilizar o primeiro, o quarto e o quinto acorde. Você pode botar eles na ordem que você quiser. O importante é que você crie uma progressão com esses 4 acordes. E o motivo disso é porque naquela época já começou a ter uma valorização muito maior nos timbres que você utiliza em como eles interagem, menos em ter progressões complexas e harmonias super interessantes. Última coisa muito importante é a groove, tá? Como que você atinge essa espécie de groove? Cara, é totalmente no baixo. O seu baixo ele tem que ter movimentos interessantes e ele tem que ter uma chamada e resposta. Você tem que tratar o seu baixo como melodia. As dicas aqui são muito semelhantes ao que eu falei no meu vídeo de boom bap, porque a gente tá fazendo o mesmo gênero, só uma subvertente um pouco diferente. Esse beat do GTA San Andreas, bem característico com esse som, ele foi uma tentativa de recriação dessa época de G-Funk. Então a gente tá fazendo meio que uma recriação da recriação. Eu comecei com o piano e tá tocando uma progressão muito simples. A progressão que tá tocando é a 1 e 4. Então tá aqui, ó, 1 e o quarto acorde. Bastante simples, se você pegar, é um ritmo bem tranquilo e que apenas se repetiu. Não houve nenhuma variação. Então é bem repetitivo esse gênero. Ele tem mais a ver com os timbres. E vocês vão perceber que eu fiz uma camada de vários timbres interagindo de maneiras interessantes. É assim que você tem que fazer esses beats. Uma coisa que dá pra ouvir e tá bem audível é o quão comprimido isso tá. Isso foi uma questão de estética, eu queria deixar com essa vibe um pouco mais vintage. Justamente por sons antigamente, na mixagem, eram bem mais comprimidos. Então eu coloquei em Reels. Esse Reels é um simulador de fita, ele tá dando uma saturação, um pouco de noise e tá dando um tape delay. Depois eu joguei um Volve Compressor, onde ele tá adicionando uma compressão em 50%. Também tá adicionando um wobble. Por último, um King's Microphone. E esse King's Microphone, ele deixa com esse fio muito antigo. Toda essa mixagem foi apenas para deixar esse som parecendo um pouco antigo, um pouco vintage. E vocês vão ver que isso é uma característica que eu levo para todos os instrumentos. O preset que eu peguei foi o Closed Hard do Addictive Keys. Pessoal, outra coisa interessante de se falar é do BPM. O BPM fica ali em torno de 80 a 120, tá? Não atravessa muito isso, porque senão você perde um pouco dessa característica principal. Depois eu abri o Zenology e peguei um Stick EP. A minha ideia aqui era fazer apenas uma layer com o piano principal. E a layer ficou assim.
Rapaziada, se você tá olhando pra tudo que eu tô falando e eu tô falando muito rápido, muita informação, não tá entendendo e quer aprender da fonte, o que eu falo, a minha metodologia e como eu produzo música todo dia, considere entrar na minha mentoria, aulas todo final de semana, às 15 horas da noite. A gente reúne todos os alunos para fazer esse aulão num tópico de produção musical, seja o que for, e onde eu discuto profundamente aquele tópico. Então, se você tá meio perdido, tá querendo melhorar suas habilidades, ainda não tem a teoria musical muito em dia, quer aprender sobre seleção de som, sobre escolher os timbres certos, fazer um beat bom, considere entrar na minha mentoria. Continuem aí com o vídeo. Esse tipo de som que tem no Zenology é muito característico também daquela época, que eram esse tipo de keys. E você pode encontrar ele no DX7 também, esse tipo de som. Depois, eu já tô com aquela ideia de adicionar groove. E surpresa, rapaziada, esse baixo é literalmente o Bull Bass, que é um baixo de dentro do FL nativo já. E ele funciona muito para esse tipo de beat de funk. E vamos ver o que eu fiz na linha de baixo. Muito dançante. Tá com bastante groove, tá se movendo muito e é ele que tá dando o brilho da sample. Os acordes que eu coloquei e a progressão que eu utilizei até agora foram muito simples. O ritmo também é muito simples. O baixo é para ser o destaque, tá? Entendam isso. Depois eu utilizei o Modular, que é o simulador de um sintetizador chamado Moog. E esse sintetizador tá fazendo papel de lead. Vocês vão perceber que é uma lead muito comum de você encontrar nesses estilos de beat West Coast. Vamos dar uma olhada em como essa lead tá soando. Muito característico. De efeitos, eu utilizei a mesma coisa, só numa ordem diferente. Eu comecei com King's Microphone, depois um Vulve Compressor e depois um Reels, para dar os mesmos efeitos que eu dei no primeiro som. E vocês vão perceber que eu tô utilizando esses efeitos em quase todos os instrumentos, tá? Nessa, por exemplo, Keys, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? A mesma coisa. No baixo, eu coloquei uma saturação e um King's Microphone, sempre buscando aquela característica vintage no jeito que eu manipulo as minhas samples. Outra coisa pra falar, melodia muito repetitiva, tá seguindo a maioria das notas de dentro do acorde, então por isso que tá tão coesa. E algo de interessante de se comentar é que eu criei uma segunda pattern, e nessa segunda pattern eu fiz uma melodia diferente, onde a melodia entra mais ou menos assim. E apenas se repete. Bem característico desse type beat de GTA San Andreas, e vocês já conseguem ter ideia da vibe que eu queria com isso. Depois eu peguei uma clavinet, e a clavinet é outra peça super importante, porque ela dá esse type de funk mesmo. Quando eu falo de funk, não é funk brasileiro, é o funk americano. O que acontece é que a clavinet foi um instrumento muito utilizado, e ela dá uma característica insana de funk. Vocês vão perceber aqui. Também um ritmo super simples. O preset que eu peguei foi esse Phase Mistress. Eu utilizei o Clavinet V da Arturia. O que ele tá fazendo é agindo apenas como um suporte e dando textura. Porque, cara, se vocês perceberem, eu só tô trabalhando com camadas. Eu não tô adicionando conteúdo rítmico, eu não tô adicionando tanta melodia. Eu adicionei com aquele preset de lead, mas eu tô trabalhando com muitas camadas nesse beat. Então, de mixagem, eu coloquei o equalizador para tirar um pouco do agudo, porque eu tava sentindo ele muito brilhante. Depois eu abri o Zenology, peguei essas strings VSZ Legato. Eu fiz outra camada com esses acordes aqui. Então, ó, de novo a ideia de trabalhar com camadas. Isso tá uma coisa simples, são as camadas que estão dando brilho, a seleção de som. Vocês podem perceber que tá muito comprimido, muito mesmo, porque eu utilizei um Vulve Compressor para comprimir e um King's Microphone, e como eu falei, deixa essa parada bem antiga. Então, cara, consistência, sempre. Depois eu adicionei uma Counter Melody, eu peguei esse preset aqui dentro do Zenology e eu fiz essa melodia. Ou seja, repetindo, variação no final. Vocês estão percebendo como tá preenchendo? Tipo, a gente tá adicionando pequenos elementos que estão bem repetitivos, mas estão preenchendo o ambiente. Algo bom de se notar também é que a gente já tá pegando um padrão do que funciona nesse gênero. Era muito comum a gente utilizar strings
pianos e pianos, que é o que eu utilizei para dar as camadas, e a gente também utiliza clavinet. Todos esses sons que eu usei são bem característicos. E uma coisa legal é que o Zenology, por que eu tô usando ele? Lembra que eu falei que os teclados da Roland, sintetizadores da Roland, eram muito utilizados também para fazer beats naquela época? O Zenology, adivinha só de que empresa é? Da Roland. Então ele vai ter muitos timbres que são bem característicos. Então, cara, se você quer pegar essa vibe fácil, utiliza o Zenology. Cara, sobre a mixagem não tem muito o que falar. Reels, Wolf Compressor, King's Microphone, só mantendo a consistência. Uma coisa interessante de notar é que tudo tá em mono. Isso foi artístico mesmo. Eu acho que fica melhor em mono, parece que foi sampleado de algum lugar antigo. E não que isso seja uma característica realmente da época. Naquela época já existia mixagem estéreo e algumas características bem semelhantes à mixagem de hoje em dia. Próximo, Addictive Keys. E esse a gente está adicionando um piano elétrico. 7, um preset que eu utilizo muito dentro do Addictive Keys. E ele tá novamente fazendo aquela layer para os acordes normais. Então vamos ver. E pessoal, nessas keys mudei um pouco do conteúdo harmônico dos acordes. E também, esse acorde aqui tá gerando um bounce. Mais especificamente com esse acorde aqui. Eles estão batendo em tempos diferentes, mas o jeito que eles interagem tá muito interessante. Coisa daqui é que eu adicionei uma nona no meu acorde. Então, só pra gente ficar com claridade, se eu inverter, eu vou pegar esse acorde aqui. E eu adicionei essa nota, que pode ser entendida como a nona do meu acorde. O que dá uma vibe bem mais dark pra tudo, porque adiciona uma tensão. Vamos inverter isso daqui tudo. Já aqui no meu quarto acorde, primeiro vamos demonstrar que ele é o quarto mesmo. Vamos inverter. Eu adicionei uma nona também. Essa é a nota. Foi realmente para dar essa vibe mais dark. E se a gente solar as keys e perceber, ela vai realmente estar carregando um pouco mais de tensão do que o normal. Olha como tá uma vibe um pouco mais misteriosa só por essa nona que a gente adicionou. Coisa simples. Mixagem simples também, Reels, Wolf Compressor, aquela coisa toda. Nas mesmas configurações, copiar e colar. E por último, e esse é um salse interessante, tá? Lembra que eu falei daquele drum kit, onde eu deixo vários timbres old school? Eu peguei um one shot de bass nesse timbre e coloquei ele numa parte da minha barra. E ele deixou muito realista, combinou muito com tudo. Então eu vou tocar ele sozinho para vocês terem uma noção de como ele tá soando. Esse timbre tá nessa seção aqui do nosso pack. Então você vai Akai 560 CD-ROOM, Bass, esse S-Berg 7. Então vamos ver como ele tá soando. No contexto fica muito bom. E por último, na terceira seção do meu beat, eu coloquei essa clavinet tocando essa melodia aqui, com esse preset. Olha, hotkey tocando essa melodia. Coloquei apenas um Lo-Fi Space Stereo para dar um pouco de delay nela. E rapaziada, o resultado completo ficou mais ou menos assim. Depois eu renderizei tudo, coloquei na minha pattern e adicionei alguns efeitos. Aquela coisa padrão. RC20 para dar uma alterada na tonalidade. Compressor para a gente dar um pouco de colada na sample, tratar um pouco as dinâmicas. Esse equalizador para a gente dar uma corrigida em umas frequências. Um pouco de wobble, magnetic, dá uma textura, mudança de tom aqui do RC20. E por último, um salt shifter, que está deixando a sample menos um semitom do que ela era. E feito todo esse processo, olha como é que a sample ficou. Então, pessoal, eu fui naquele pack que eu falei pra vocês e esse pack é o salse desse vídeo, não tô nem brincando. Fui na 0D World Class Breaks e peguei uma na seção de funk aqui, Funk 11. Puxei pra minha playlist, ajustei o tempo dela. No tempo, mas ainda dá pra dar uma salseada um pouco nisso. Então eu fui lá, coloquei um decapitator, dá um pouco de distorção, né? Um pouco de saturação e distorção, com mais distorção e saturação por cima, né? Que é o Magma BB Tubes. Eu senti que esses dois deram o punch que essa bateria precisava. Então vamos ouvir o antes, depois.
Olha como trouxe mais desse low, esse punch pra bateria. E só pra recapitular os pontos pra vocês importantes desse tutorial, foram o seguinte: timbres, tá? Roland, você tem que encontrar algum simulador de Roland. Não precisa nem ser simulador, né? Já que a própria Roland tem VSTs. Pegue esses porque eles têm uma característica muito legal de funk. Na questão de sintetizadores, deste set, pode pegar o Moog, que tem uns sons muito clássicos, e você pode ir pra essa pegada mais funk, uma clavinet. Pra dar esse feel mais funk, você precisa focar muito na melodia do seu baixo. Como vocês podem ver, o meu baixo tem uma groove, ela tá se movendo constantemente, é a coisa que tem mais variação dentro da minha sample. Acontece mais coisa dentro dele. E não tem falha, cara. Usa os timbres do pack que eu tô disponibilizando de graça pra vocês na descrição. Esse pack é muito bom pra fazer esse tipo de som. Considerações finais. Quem quiser entrar na minha mentoria, aquele mesmo discurso, 4 aulas semanais, vai aprender pra caraca. A gente já tá com muitos alunos, tá entrando bastante gente, então a parada tá ficando grande. Vou aumentar o preço. Então, cara, se você ainda não tem, corre lá. A gente discute todos os assuntos de produção musical em muito detalhe lá dentro. E qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram. É isso e valeu, rapaziada.